Hora de falar de política aqui na Band News FM, comigo, Humberto Ferretti, dois especialistas no assunto. Eduardo Oineg, apresentador do Jornal da Band e do Band News no meio do dia, de segunda a sexta, do meio-dia às duas, na Band News FM, e também o cientista político Fernando Schiller, colunista da Band News FM, quinta e segunda, sempre dentro do Band News no meio do dia. Você ouve as opiniões e as análises do Fernando Schiller. 2026 está aí, ano de eleição para presidente, para governadores, para a renovação do Congresso Nacional. E começando por você, Oineg, a gente entra num ano eleitoral sabendo que provavelmente o presidente Lula vai tentar uma reeleição, mas com muitas interrogações e muitas especulações para saber quem será de fato o candidato de oposição com força. Pelo menos é o que a oposição espera para tentar brigar com o presidente Lula. Como é que você vê esse cenário hoje? Vai alguém com o Bom, sobrenome Bolsonaro? Vai algum apoiador? Tem muita coisa para ser discutida. Quero ouvi-lo. antes de mais nada, eu queria dizer que a gente tem um privilégio aqui, né? Que é contar com o Fernando Schiller. Então, a gente pode fazer várias perguntas e a gente tem a análise garantida do Fernando Schiller, que pode dar um pouco de sanidade a esse ambiente inóspito, que é quase que especulativo, né? Você sabe que, se você for pegar na história, todas as eleições, se você colocar no tempo e tentar fazer uma projeção com base no ano anterior, você sempre, não é que você vai sempre errar, mas você vai ter várias oportunidades de ver erro. Não porque seja um erro, entendeu? Quer dizer, como é que vai estar o dólar em julho de 2026? Se alguém falar um número e depois você conferir e disser que ele errou, uma projeção, né? O mundo é feito de projeções com base em análises, mas cada vez mais ou cada vez menos você pode usar a história para projetar o futuro. Mas é o que você tem. E, obviamente, as conversas, os movimentos. Quando você vê, por exemplo, as pesquisas que saíram, e vão sair outras tantas, com o nome do Flávio Bolsonaro em destaque, você nunca pode esquecer que o nome Bolsonaro é um nome muito conhecido pelos brasileiros. Então, se alguém falar assim, ó, o candidato vai ser Bolsonaro, tipo, o cara sai com 20, né? E se você fala o nome de alguém que existe e não é Bolsonaro, ele não sai com 20, não tem como sair com 20. Quem são as pessoas conhecidas desse Brasil? O Lula, conhecido por todo mundo, o Bolsonaro é conhecido por todo mundo. Então, se você, até você entender que um candidato está ligado a essa ou aquela linha, o tempo já passou. Alguns dos candidatos têm prazo de validade feito em iogurte. Tarcísio de Freitas. Ele não pode decidir ser candidato a presidente em maio, a não ser que ele saia do governo de São Paulo e fique aguardando, como já aconteceu. Eduardo Leite foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul, tendo saído para presidente, depois disputou sem estar no cargo. Mas não é comum. Então, o mais normal é, tomando a decisão de ficar, acabou, ficou, dançou. Então, você tem algumas datas que vão produzir movimentos ligados ao que acontece nos dias anteriores a essa data. O Tarcísio de Freitas quer ser candidato a presidente? Não, o Tarcísio de Freitas quer ser presidente. Agora, para isso ele tem que ser candidato, para isso ele tem que sair no começo do ano, lá em abril. São uma série de decisões que o fato dele querer ser presidente acaba exigindo. Uma outra coisa, antes de passar a bola para o Schiller, você tem na história do Brasil nomes que dariam ótimos presidentes, mas são pavorosos candidatos. E você, quando você vê isso, o camarada para ser, por exemplo, um advogado, antes de mais nada, antes de ser um bom, ó, meu fone aqui caindo, antes de ser um bom advogado, ele tem que passar no vestibular. Então, às vezes, o camarada passa no vestibular porque ele é bom em química, física, redação, isso não significa que ele vai ser um bom advogado. Então, para ser um bom presidente ou um mau presidente, você tem que ser um bom candidato. O Bolsonaro era um bom candidato para aquele momento de 2018. Lula revelou ser um extraordinário candidato, independente do que você possa achar da gestão dele. E com isso eu passo a bola para o Chile. Olha, eu vou na mesma linha, também ó, uma alegria participar aqui e poder comentar isso e projetar um ano que vai ser muito interessante. Eu acho que, vamos lá, né? 2026, na minha visão,
Nós vamos testar algumas teses, vamos chamar, de quem faz análise política no Brasil, análise eleitoral e política no Brasil, um pouco nessa linha que o Eneg foi. Uma delas é o tema do incumbente. Quer dizer, nós tivemos quatro presidentes nos últimos, desde a redemocratização, nós vamos para a 10ª eleição presidencial, a gente teve quatro que tentaram reeleição, né? Quatro. Três conseguiram, um não conseguiu. O Lula conseguiu, o Fernando Henrique tinha conseguido, Dilma conseguiu, o Bolsonaro não conseguiu. Então nós vamos testar a teoria do incumbente, né? Tem várias camadas este argumento, né? Um deles é latino-americanos, tem pesquisa mostrando que 85% dos candidatos incumbentes na América Latina se reelegem. Então, porque a América Latina, por N razões, talvez porque a sociedade civil é um pouco mais frágil, o poder executivo concentra muita condição, muito recurso, etc., muita visibilidade, etc. Então, bom, tem N razões sociológicas aí, mas isso é um fator. No Brasil também, o incumbente tem muita força. O Bolsonaro, mesmo tendo passado por todos aqueles problemas que ele passou no governo, não entro no mérito aqui, competindo contra o Lula, que é a coisa mais perto que a gente tem na política brasileira de uma espécie de mito, não é? No sentido, quer dizer, o Lula, só para dar um dado interessante, né? Nós temos das 10 eleições presidenciais, contando com a do ano que vem, se o Lula for para o segundo turno, que é muito provável que vá, ele terá estado em primeiro ou segundo lugar em 7. Então, quer dizer, isso é uma espécie de mito. Não existe paralelo em democracias no mundo, de um fenômeno como esse. Então, com tudo isso, o Bolsonaro quase consegue se reeleger. Quase consegue se reeleger. E aqui, então, nós vamos testar um pouco esta tese, né? E essa tese tem alguns detalhes técnicos, não é? O que se diz aqui, vou brincar com o Eneg e com o Ferretti aqui, vou chamar de Lei Schiller aqui. A Lei Schiller é o seguinte: o candidato que tenta a reeleição, que tem menos de 40% de aprovação do governo, dificilmente se reelege. O candidato que tem mais de 50% de apoio, provavelmente se reelege. Então fica ali. Só que qual é o interessante desse final de virada de ano aqui que a gente está início quase de ano eleitoral? As pesquisas, e a gente analisa muita pesquisa aqui na Band, elas mostram um intervalo de aprovação do governo na faixa ali que vai de 42% a 48%. Bons institutos de pesquisa, bons institutos. Tem os bons e os ruins, mas esses que eu estou mencionando aqui são bons institutos de pesquisa. Então o Lula está na o que eu chamo de zona de incerteza. Está na zona de incerteza. Se ele tivesse como ele estava em 2009, 10, né, com, sei lá, chegou a bater 80% de aprovação, bom, aí era, né, não tinha problema. Aliás, a oposição teria problema para achar alguém que quisesse ser candidato. Né? Se ele tivesse mal, vamos dizer que ele tivesse, eu não estou entrando de novo no mérito do presidente Temer, que era o contrário, ele tinha 80% de rejeição, né? É, mesmo tendo feito um governo com reformas importantes, mas era uma questão política ali, então tem 80%. Então também não tem discussão. O Sarney, lembra do Sarney, quando o Sarney terminou o governo, quer dizer, ele quase não conseguiu terminar o governo, e o Collor fez a campanha inteira destroçando o Sarney. Então, nós não estamos nesse quadro hoje, nós temos um quadro de incerteza. Nós estamos exatamente no meio do caminho. Não é? Isso torna, evidentemente, o pleito muito interessante. Não é? Torna o pleito muito E, interessante. e você Vai. vê esse dado dos 85% a que você se referiu, você vai para os Estados Unidos, é 65%, cai bastante na comparação com a América Latina, que são dos presidentes que tentaram a reeleição e se reelegeram, são 30 em 45. Agora, tem um dado que eu queria trazer. Outro dia eu fiz uma palestra e eu coloquei a foto do meu filho mais novo, que é o Marcelo, que é da safra 2002, e a foto do Lima Duarte, que é de 1930. E esses dois, os nascidos em 1930 e os nascidos em 2002, são os únicos que chegaram aos 23 anos de idade tendo o mesmo presidente de quando eles nasceram. Então, o Lima Duarte nasce em 1930 com Getúlio Vargas. Em 1953, era o Getúlio Vargas de novo. O meu filho Marcelo nasce em 2002 quando se elege o Lula. Em 2025 é o Lula de novo. Aí você pega Lima Duarte e o Clint Eastwood, os dois com 95 anos de idade, um votou 13 vezes para presidente, o outro votou 24 vezes para presidente. Pessoas da mesma idade. Então aqui a gente tem um dado, e aí o Schiller deixou isso muito claro, né, que essa conta dos incumbentes que conseguiram se eleger
ela é ridícula, né? Porque é isso que o Schiller falou. Nós temos quatro caras que tentaram. Não é que a gente tem, como nos Estados Unidos, 45 que tentaram a reeleição. E aí você pode falar de uma estatística, 30 conseguiram. Aqui são quatro que tentaram, três conseguiram, não. Se ficar 3-2 ou 4-1, ainda assim é a estatística se construindo. Então, a gente tem um problema de um passado para tentar nos ajudar a fazer projeções, porque a gente teve um gap de 20 anos que transformou pessoas com 52 anos de idade, que tinham 16 anos em 1989, em eleitores que votaram tanto quanto a Elô Pinheiro, que tem 82 anos de idade. Precisa ter 83 anos, que é o Gilberto Gil, para ter votado uma vez a mais. Então, isso falta. Agora, eleição certa ou incerta são todas muito interessantes, porque você vê a eleição da Dilma em 2010, ela começou com uma pesquisa em que ela tinha pouca intenção de votos, mas baixo conhecimento, que isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem. Pessoas que têm muito conhecimento e aparecem à frente das pesquisas, não tem muito, às vezes, o que crescer, porque já são muito conhecidas. Candidatos como a Dilma, por exemplo, eram pouco conhecidos e tinham pouca intenção de voto. Mas conforme ela ia sendo conhecida, a intenção de voto subia na mesma proporção. Então, os analistas e os marqueteiros da campanha dela diziam: ó, ela é uma candidata competitiva. Tão competitiva que ela venceu 2 tucanões e foi presidente 2 vezes, reforçando as estatísticas que o Schiller trouxe do poder bélico do Lula e do PT, que é o único partido realmente estruturado que disputa a eleição de forma consistente desde 1989. O Lula disputou a primeira eleição 9 anos depois do PT ter sido criado. Ainda que o PSDB tenha chegado à presidência da República 7 anos depois de sua criação, virou pó, né? O PSDB acabou, implodiu, ficaram os gatos pingados aí e o PT segue firme. É muito interessante o que o Schiller falou, porque conforme o Schiller talvez seja a pessoa que mais conversa em todas as frentes, ele pode falar um pouquinho sobre isso. Você conversa com as pessoas que torcem por uma candidatura à direita e eles ressaltam o fato de que o Lula tem muito ainda a apresentar e o ano de 2027 vai ser tão ruim com desafios que vão surgir em 26 que o fato dele ter só 40 e poucos por cento de aprovação é uma oportunidade de ouro para um candidato de direita. A verdade é que a oportunidade de ouro mesmo, era a eleição passada. Com os erros que o Bolsonaro cometeu, a gente viu, e ainda assim ele perdeu por pouquinho. E os que são devotos de uma candidatura de esquerda dizem: imagina, o PT e o governo ainda têm tanto a apresentar, as pessoas não entenderam ainda as realizações. E quando a gente juntar tudo o que o governo do PT fez e apresentar de forma sistematizada, vai ser uma briga boa. E os dois têm razão. Os dois têm razão. Por isso que essa eleição incerta, como disse o Schiller, vai ser muito interessante, né, Schiller? Não, vamos lá, né? A gente pode dizer aqui, nesse quase início aqui de ano eleitoral, que o Lula tem um leve favoritismo. Isso independente se ele ganhar ou perder depois, não altera isso aqui. Quer dizer, ele tem um leve favoritismo. Isso é os dados estão mostrando. Seria um forte favoritismo se ele tivesse mais de 50% de aprovação do governo. Aí seria um forte favoritismo. Não é? Se ele tivesse menos de 40, os números aqui, que não é uma matemática absolutamente precisa, mas é uma boa referência. Se ele tivesse abaixo de 40, o Bolsonaro não se elegeu porque ele tinha 38. 38, não é? Então, assim, ele aí quase, né? Quase chegou, mas tinha 38, estava abaixo dos 40. Então, assim, não é uma matemática perfeita aqui, mas ela dá uma boa referência. Se tivesse abaixo de 40, eu diria assim, ele não é favorito, ponto, não é favorito, não é favorito. Agora, ele tem um leve favoritismo exatamente porque ele está numa zona de incerteza, com oscilações aí de cada... E também oscilações que são contextuais. Ó, se a gente pegar na metade do ano, o Lula estava quase nas cordas. Ele bateu 39, 40 pontos do governo. O governo estava mal. Lembra? Ele contratou, chamou o Sidoni para o governo, mudou o marketing, mudou a comunicação. Aí teve uma sequência de vitórias políticas. Né? A política é, como diz o grande, né? Muitos políticos tradicionais brasileiros disseram que a política é como nuvem, né? A gente nunca sabe exatamente quem foi o autor original. Autor. Mas é verdade. Alguns dizem que foi o Adhemar de Barros, outros dizem que foi o Ulisses, outros dizem que foi o Tancredo e tal, mas vamos lá.
Política é como nuvem. Então, depois teve as tarifas do Trump, que beneficiaram o Lula com o discurso da soberania. O governo conseguiu transformar aquela polêmica do IOF num negócio dos ricos contra os pobres. Depois teve o tal da PEC da impunidade, da blindagem, que favoreceu também o governo. A esquerda voltou para a rua na questão da própria dosimetria, na questão da PEC da blindagem, uma série de questões. Depois o governo levou um baque no tema da operação no Rio de Janeiro. O governo, a população ficou de um lado, o governo com uma posição diferente, aí caiu 2, 3, 4 pontos. Mas se na época, eu me lembro um pouco antes daquela operação no Rio, eu disse, olha, se o governo crescer em aprovação mais 3, 4%, o Lula entra na zona de favoritismo mesmo. Aí é outro cenário. Nós não estamos nesse cenário hoje, né? E aí tem várias teses para a gente analisar aqui, né? Às vezes, assim, vamos lá. Uma delas que me parece muito interessante é o seguinte, né? Um pouco na linha do que o Eneg foi. Você tem um candidato, a oposição hoje, ela está dividida. Você tem um setor que é ligado ao ex-presidente Bolsonaro, a gente chama genericamente, eu não gosto muito de usar essas expressões, esses adjetivos, assim, mas o bolsonarismo, né? E você tem uma direita mais institucional, mas que é ligada em geral ao Centrão, vai até o PSD do Gilberto Kassab, enfim, isso que são os governadores, por isso que ela é mais institucional. Aí tem Caiado, aí tem Zema, tem o Ratinho, aí tem o Tarcísio, enfim, né? Vamos lá. Então aí tem dois argumentos da oposição. Hoje no Brasil vai continuar esse jogo sendo jogado até a desincompatibilização, até o início de abril. Então você vai ter gente que vai dizer, olha, era bom o candidato, que sai um pouco atrás, né, mas que tem mais potencial de crescimento. Então o governador Ratinho Júnior, por exemplo, é o clássico exemplo. Obviamente que ele tem um terço da população não sabe quem é o Ratinho, então o conhecimento dele é baixo, é relativamente baixo, né, para iniciar uma campanha, não é baixo, mas vamos lá, é menor do que alguém que leva o nome Bolsonaro. Mas, vamos lá, ele está num patamar de distância e simulação de segundo turno com o Lula muito próximo do que está o Flávio, muito próximo do que está o Tarcísio, muito próximo do que está o Zema, está todo mundo em torno de 10 pontos. Vamos arredondar um pouquinho aqui. Só que tem um detalhe: rejeição. Rejeição dele a rejeição de qualquer um desses governadores, desse campo mais institucional, nós estamos falando de 15, 20 pontos abaixo da rejeição de alguém que leva o nome Bolsonaro. Também não estou entrando no mérito aqui, isso é dado de pesquisa. Tá? E aí nós vamos testar, o Eneg, Ferretti, uma outra tese interessante, que é muito difícil baixar a rejeição. A rejeição é um negócio que marca e você tem uma história, você tem um passado, etc. Então, assim, por exemplo, se a candidatura do Flávio de fato se consolidar, nós vamos assistir o ano inteiro o Flávio buscando uma posição mais moderada para dialogar com esse setor, porque o setor da direita ele já dialoga. Né? Eu brinco sempre que é o teorema da praia, se ele está na direita do lado direito da praia, o pessoal que está bem à direita da praia já compra sorvete com ele, não vai ter problema. O problema é o pessoal que está no centro da praia comprar picolé com ele. Então eles vão ver um Flávio mais moderado para tentar baixar essa rejeição e conversar com o centro da praia, né? Se for um candidato. E aí tem um problema, tem N questões, né? A indicação do Bolsonaro. A fragilidade num candidato mais ao centro pode ser o contrário. Ele pode conversar bem com o centro, mas perder a militância que é mais ideológica. Então vai faltar gente na rua, faltar gente militando. Fica meio PSDB. A gente falou aqui da crise do PSDB. O PSDB tinha esse problema, muito cacique, muito charme, muito bom programa de governo e tal, gente que sabia fazer gestão, José Serra, etc. Mas não tinha militância, não tinha sangue, não tinha. E perdi a eleição, né? Perdi a eleição. A gente vai ver muita coisa agora. E Koenig e Schiller, vocês citaram alguns governadores que vão deixar os cargos no ano que vem. Eu queria aproveitar para a gente também olhar um pouco para o cenário dos estados, ou de alguns estados. Então a gente tem, por exemplo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, governadores que se colocam aí como presidenciáveis, né? O Zema, o Caiado, o Ratinho, e que estão aí há 8 anos nos seus cargos, não podem tentar reeleição, se concorrem à presidência e perdem. Ficam 2 anos aí fora do cenário, porque vão ficar sem mandato, né? Diferente do Tarcísio, por exemplo, que pesquisas colocam o Tarcísio numa condição favorável caso ele tente a reeleição em São Paulo. E aí o jogo vai. Várias peças aí estão flutuando porque não conseguem se encaixar. O Geraldo Alckmin, por exemplo, ele tenta
voltar para o governo de São Paulo? Ele compõe uma nova chapa numa eventual tentativa de reeleição do Lula, né? Como é que a gente vê esse cenário com governadores deixando seus cargos, tentando se lançar no cenário nacional, esses estados, principalmente São Paulo, Paraná, Minas e Goiás, talvez tendo novas lideranças surgindo, e as peças também não se encaixam, o jogo não anda por conta dessa indefinição de quem será o candidato à presidência. Você sabe que eu cubro política há mais de 40 anos. E já conversei com governadores de todas as gerações e linhas políticas e tal. Todos os governadores que terminam o mandato ouvem dos seus áulicos que ele daria um ótimo presidente. Não tem um, mas pode ser de um ex-território, pode ser de um estado grande, pode ser de um estado pequeno. A gente ouve coisas do tipo: ser governador de São Paulo é meia eleição. É tão meia eleição que desde Jânio Quadros ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Todos disputaram, os que tentaram, e todos ficaram pelo caminho. Orestes Quercia, Mário Covas, José Serra, Geraldo Alckmin, fora os que sonharam e nem foram em frente. Estou citando alguns. Isso vale para Minas Gerais. No entanto, você teve um fenômeno que foi um governador de Alagoas, né? Que conseguiu, porque ele era o cara certo na hora certa, tão fenômeno quanto a entrada de um Jair Bolsonaro, que era um sujeito do baixo clero, não tinha nenhum projeto de lei relevante, não tinha nada. Sei lá, sei lá, descobriu a cura do câncer, viajou, é ex-astronauta. Nós temos um ex-astronauta que foi ministro. Pelo menos ele podia, pô, eu fui para o espaço, já é legal, né? O Bolsonaro não foi para o espaço, não tinha nada para falar. No entanto, o que ele tinha para falar, ele sentava um banquinho, um violão, gritava ali, e o pessoal ficava louco com o que ele dizia, né? Um alinhamento de planetas, o temperamento certo no momento certo, ainda que fosse, você vai na Bahia, em Salvador, e pede um acarajé, aí a baiana do acarajé fala: você quer quente ou não? Quente é com mais pimenta. O acarajé do Bolsonaro tinha pimenta pra caramba e a população não ficava pedindo água, estava querendo mais pimenta, mais pimenta. Então, momento, o alinhamento. O que você tem, portanto, são governadores que, quando terminam, todos sonham. O Zema sonha, o Castro sonha, entendeu? Depois dessa operação a que se referiu o Schiller, ele sonha, pode ter certeza, e sonha acordado, não é sonha quando está sonhando, sonha acordado mesmo. O Ratinho, alguns com mais razão para sonhar, outros com menos. Desses todos, eu acho que o caso mais interessante é o do Tarcísio, porque o Tarcísio é o primeiro caso de presidente eleito, na visão de muitos, e que talvez tenha que ser governador eleito, como se fosse assim. Ele pode ser o primeiro presidente eleito, de fato, pode ser mais um caso fracassado de governador de São Paulo que ficou pelo caminho, e virar como nós tivemos um Fleury zanzando por aí, teve um mandato só e depois terminou a vida como assessor da Fiesp, entendeu? O cara pode ficar entre assessor da Fiesp e presidente da República, esse é o momento dele. Se ele não disputar a reeleição, aí ele disputa a reeleição, você fala: não, aí ele vai estar pronto para 2030. Mas se a gente não consegue saber o que vai acontecer em 2026, como assim vai estar pronto para 2030? Eu espero que ele esteja pronto para 2030, 2040, 2050, para que tenha vida longa. Agora, pronto para disputar a eleição em 2030? Como é que a gente pode fazer esse tipo de análise, né? É absolutamente impossível. Porque se um Ratinho Júnior ganha a eleição em 2026, esquece Tarcísio. Tarcísio não vai ser presidente, candidato contra o Ratinho em 2030. Não dá para a gente saber. Então, também você não sabe o que vai acontecer. Alguém podia prever em 1989, quando a gente votou para o Collor, que 3 anos depois você teria o Itamar e daí você teria um ministro da Fazenda que faria uma estabilização da economia e que em 94 disputaria uma eleição e aprovaria uma emenda constitucional para a reeleição e ele seria reeleito e daí depois viria o Lula. Como o Lula, se o Lula estava perdendo em 89? Só um maluco faria essa análise, né? Então é impossível. O quadro dos estados, alguns governadores saem com força para o Senado, podendo perder sua base e não conseguir eleger o sucessor, o que é uma loucura. Então você tem de tudo, né, Schiller? Vamos lá, eu concordo, né? No caso, só uma observação sobre o caso do Tarcísio, não é? Vamos lá, a tendência, eu acho que esse jogo não está jogado ainda. Nós temos até depois do Carnaval, quando, como diz a música, quando as águas de março chegarem,
terminando o verão e tal, a gente vai ter essa definição de verdade. Eu acho que fazia muito sentido para o ex-presidente Bolsonaro, que estou fazendo uma especulação política, lançar o filho dele nesse período. E fazia sentido também para o Tarcísio e também para eventualmente um outro candidato, Zema, qualquer um, Caiado, etc. Caiado menos, acho que ele é um candidato de outro tipo. Quer dizer, ele está na idade que precisa ser candidato, terminou os 8 anos, ele é um projeto pessoal muito claro, já foi candidato a presidente, então acho que ele tem um outro perfil ali. Agora, o ponto central é, em algum momento essa decisão final terá que ser tomada. Terá que ser tomada. Nesse momento, faz sentido o Flávio ser o porta-voz. Imagina, o ex-presidente Bolsonaro está preso, está sem comunicação, pode receber pouca gente de visita, não tem rede social. Então, ele está se sentindo, obviamente, injustiçado. Não entro no mérito aqui, mas evidentemente deve ser o sentimento dele e da família. Então, é mais do que lógico. E está vendo todo mundo articular, precisando dele, mas meio que dispensando ele, tá certo? No fundo é isso, né? Ah, precisamos ter o apoio, mas não de você. A gente não quer você, a gente quer seu apoio. Então, ele disse, então eu vou botar meu filho, então vou botar meu sobrenome, vou botar o meu interlocutor. E vamos lá, é isso que está acontecendo. Então, quando o Flávio entra como candidato, ele passa a ser o protagonista. O jogo passa a ser jogado em torno do filho do ex-presidente, do Flávio, que dentro da família, digamos assim, talvez o melhor articulador ali, não é? O Eduardo tem um perfil bem mais agressivo, o Carlos não tem expressão política, então é o Flávio, que é um senador do Rio de Janeiro, que tem uma capacidade de diálogo um pouco mais ampla, e ele é o porta-voz. Então ele voltou a família Bolsonaro para o centro do jogo. Então faz sentido. Agora, se vai mesmo ser o candidato, acho que nós vamos demorar um pouquinho mais para saber. E aí tem vários cenários. Se a candidatura de alguma maneira emplacar, ele consegue, não é, chegar perto lá do Lula, as pesquisas, reduz um pouquinho essa rejeição, e etc. Bom, muita coisa pode acontecer. Aí ele acho que fixa a candidatura, não é? Cara, não dá. A análise de pesquisa é clara, não tem condição, a rejeição é muito alta, está meio que cristalizada, etc. Bom, aí acho que volta a alternativa de algum nome chamado institucional. Desses nomes institucionais, obviamente, Tarcísio de Freitas é a melhor opção. Tarcísio de Freitas é uma boa opção, por quê? Porque ele vai relativamente bem nas pesquisas, o conhecimento dele é nessa faixa aí, desconhecimento perto de 30%, não é? Rejeição relativamente baixa, muito parecido com a do Ratinho, do Zema e do Caiado, e é um potencial apoiado pelo Bolsonaro, né? Tem uma proximidade, que é diferente do Ratinho, e diferente, quer dizer, que já pode até ter um apoio, ter uma aliança, mas é mais distante. É mais alguém do PSD, ligado à órbita do Gilberto Kassab, já é outro mundo político, que não é um mundo político que nasce a partir da liderança do ex-presidente Bolsonaro, que é o caso do Tarcísio. Então, assim, esse é um jogo muito interessante que a gente vai assistir nos próximos dois, sei lá, 2 meses aí, né, até o iniciozinho de abril. E não faz muito sentido que essa decisão fosse tomada muito antes, ela tem que ser tomada mesmo na última hora. Porque quando o sujeito vira candidato, ele vira vidraça. E a vidraça as pedras do governo são pesadas, viu? São pesadas. A artilharia do governo, obviamente, é pesada. Então é um jogo que a gente vai assistir aqui. Nos estados, eu diria assim, vamos lá, né? Eu acho que tem um estado que nós vamos ver uma eleição com um grande favorito, em um estado importante, que é o Rio de Janeiro, né? Vamos por ordem aqui, que é o Eduardo Paes. O Eduardo Paes é aquele político que se preparou a vida inteira para ser governador, né? Ele teve lá o problema do abalo em torno do Sérgio Cabral, porque era do mesmo grupo, mas ele pessoalmente não foi atingido e tal. Então ele perdeu uma eleição, mas ele se coloca como amplo favorito. Todas as pesquisas dizem isso, né? E nós vamos ver o inverso dessa cena, que para mim é muito interessante, em Minas Gerais, que é outro grande estado da federação, onde a gente tem uma aliança se formando em torno do Matheus Simões, que é o vice do Zema, que vai para o PSD, mas que tem lá um índice de pesquisa, sei lá, 5, 6%, tão baixo hoje, mas tem o governo e um enorme arco de alianças, percebe? E os dois, na verdade, no mundo por isso, são vistos como fortíssimos candidatos, por razões muito diferentes, né? Então, muita coisa em termos de pesquisa, eu diria de novo, né? Porque dá para dizer uma coisa: governador que tem mais de 60% de apoio, né, popular, aprovação de governo,
tem muita chance ou de se reeleger ou de fazer o sucessor, né? E aí entra outro dado, estado que é muito curioso, que é o Paraná, porque o Paraná é exatamente isso. Você tem um governador que tem 80% de apoio, de aprovação, mas o candidato favorito nas pesquisas até agora é um oposicionista, que é o Sérgio Moro, que não é da aliança do Ratinho Júnior, né? Então, na medida que o Ratinho Júnior associar o nome dele fortemente ao candidato do governo, né, possivelmente esse candidato vai crescer. Bom, vai chegar a ganhar do Sérgio Moro? Isso a gente vai ver do ano no ano, não temos como dizer aqui. Mas são casos muito interessantes aí que testam, digamos assim, históricos, né, da análise política brasileira, hein? Este é o Fernando Schiller, cientista político, colunista da Band News FM. Schiller, foi um prazer bater esse papo contigo e contamos com as suas análises ao longo de 2026, viu? Muito obrigado. Valeu, um prazer é meu. Sempre aprendo com vocês. Grande abraço. Prazer também falar com o Eduardo Oeneg, o departamento de jornalismo da Band News FM, da Band, como sempre acontece em todos os anos, mas com destaque em ano de eleição. Vai trabalhar bastante em 2026, né, Oeneg? Obrigado, viu? Ah, vai trabalhar bastante. Nós vamos explorar muito o Schiller. A gente está pedindo para o Schiller pegar um segundo celular ou um terceiro celular, né? Porque quando a gente liga, às vezes ele está falando com alguém, que todo mundo liga para ele para descobrir o que deve pensar e tal. Então é bom ele ter um segundo e um terceiro celular. E se a gente tiver código Morse, alguma coisa com ele, também é saudável. Valeu, Ferretti. Vamos em frente, porque esse 2026 vai ser espetacular. Só para encerrar o que o Schiller disse, né? É uma eleição incerta. E por que é uma eleição incerta? Porque o Lula está nessa zona entre pode ser o favorito, pode não ser. Essa eleição vai ser espetacular como cobertura, né? Claro, quem quer o Lula ganhando tem que preparar o coração, quem quer o Lula perdendo também tem que fazer check-up, mas para análise política é espetacular, né? Porque o Brasil precisa mudar, não mudar de presidente, mas o Brasil precisa evoluir, nós não podemos ficar nesse passo, porque por trás de tudo isso é isso, é um país que anda de lado e que cresce pouco. A gente quer um país que ande para frente e cresça muito. Oportunidade e empresários dispostos a fazer isso, falta, né? Eu só queria colocar essa pimentinha para o Chile encerrar aqui. Mas você não acha, Chile? Porque a gente fala muito de política, mas o que a gente quer é o bem-estar da sociedade, que passa por aumento de PIB, aumento de renda per capita, melhoria da qualidade de vida. É para isso que serve essa montoeira de coisa que a gente está analisando, não é? Olha, oxalá, né, Weneg? A gente aqui na Band, a gente sempre diz isso, né? Nós tivemos eleições onde os temas em debate acabaram sendo muito contextuais, né? Eu até arrisco dizer assim, periféricos, no fundo, né? E tomara que a gente tenha. E nós temos um problema, né? Como a gente não tem uma norma como os Estados Unidos tem o seguinte: você fica 8 anos, 2 mandatos, vai embora, né? Por que que tem isso lá? Para a política se renovar, para novas pessoas surgirem, etc, etc. O Brasil não tem isso. Então nós vamos ter um candidato que já foi candidato muitas vezes, que já foi presidente 3 vezes. Então, assim, o risco disso é o debate ficar olhando para trás. Isso não é bom. Então, assim, eu vou deixar aqui o meu wishful thinking, aqui, a minha esperança, que a gente faça uma eleição olhando para frente. Valeu, Schiller. Valeu, Eneg. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Valeu.